noite a todos os irmãos. Este é o dia que o Senhor fez, por isso nós nos alegramos por estarmos juntos, por podermos cantar e por podermos também partilhar da palavra do Senhor. Que tu possas ser muito abençoado da mesma maneira que nós aqui em casa somos quando louvamos ao Senhor e quando também ministramos a palavra de Deus. Eu vou pedir à Eva para orar por nós e de seguida nós vamos então entoar o louvor e gostava que tu pudesses acompanhar-nos também nas músicas que nós vamos cantar. Boa noite a todos, irmãos. Vamos orar? Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pelas nossas famílias, Senhor. Obrigado pelos nossos amigos, Senhor. Senhor, olha por todos nós, Senhor. Abençoa-nos cada vez mais, Senhor. Precisamos cada vez mais de Ti, Senhor. E cada dia que passa, mais notório é isso, Senhor. Senhor, te agradeço por tudo o que tens feito por nós também, Senhor. E abençoa-nos cada vez mais, Senhor. Amém. 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 Quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor. Quero ser fiel a Ti, Senhor. Quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor, porque és digno de adoração total, porque és santo. Deixarei para trás o mal, quero viver para Ti, com o coração completo. Pois quando deste tudo por mim. Pois quando deste tudo por mim. Oh, 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 oh. Quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito e não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor. Quero ser fiel a Ti, Senhor. Quero ser fiel, Senhor. Amém.
Obrigada, Senhor Jesus, porque Tu és bom, Senhor, Tu és digno de todo o louvor e de toda a adoração. Que Tu possas, Pai, gravar em nós o mandamento do amor, porque o amor, Senhor, é o vínculo perfeito da perfeição e foi o Teu amor por todos aqueles que creem em Ti, Senhor. Foi o Teu amor, Deus, que levou o Teu Filho amado à cruz por cada um de nós. E nós hoje reconhecemos esse tão grande amor que nos alcançou. Pai, que possamos ser fiéis a Ti em todos os momentos, Senhor. Ajuda-nos a sermos fiéis e dá-nos este sentimento de responsabilidade, Pai, que temos de falar a Tua palavra com zelo e com amor e com respeito e com humildade, Pai. Faz isso em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salvou e a vista deu. Sua graça fez-me a Deus temer. Tal graça deu-me luz. Quão preciosa graça foi ao ver pela fé Jesus da escravidão me libertou. Senhor Jesus morreu por mim, o Salvador reina em poder, sublime amor, graça sem
grande verdade. O Senhor Jesus é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. E Ele fez uma aliança com todos nós, todos aqueles que creem, e nós podemos ver essa aliança em forma de promessas. E nós acabamos de cantar que Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso protetor em todo o nosso viver. Mesmo que tu andes a passar pelo vale da sombra da morte, mesmo que tu andes a passar por momentos de depressão, de ansiedade, confia no Senhor, que Ele está contigo. E a ansiedade e a depressão não é o fim. Pelo contrário, é uma esperança que nós temos em Cristo Jesus. Fica com esta promessa que um dia estaremos com Cristo lá no céu e podermos desfrutar de toda a sorte de bênçãos celestiais que Ele tem preparado para todos nós. Fica com a palavra de Deus já a seguir e de todos nós recebe um grande abraço. Até já! Até já! Boa noite, irmãos. É com grande honra que mais um dia eu posso estar aqui para trazer mais um texto bíblico para nossa compreensão. E antes de nós colocarmos os nossos olhos no texto e começarmos a ler, eu gostaria de orar. Obrigada, Deus, por esta noite, Senhor, que Tu possas ser aquele que guia as minhas palavras, Deus, e que eu possa, Senhor, transmiti-las, Pai, com todo o amor, todo o carinho e toda a esperança, Senhor, e toda a força, Senhor, que elas nos transmitem, Senhor, e, Senhor, que nós possamos ser transformados pela Tua Palavra. Quem está a ouvir, Senhor, possa, Senhor, através do Teu Santo Espírito, poder, Senhor, discernir e a Palavra possa descer a cada coração, Senhor, de uma maneira em que nós possamos entendê-la de tal maneira, Pai, que também a possamos transmitir a outros, Deus. Senhor, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a compreender a Tua Palavra de tal maneira que nós a possamos viver e possamos saber o que Tu queres, Senhor, sobre as nossas vidas. Nesta noite, Senhor, entrego, Deus, todo o entendimento, todo o coração, Senhor, toda a casa, Pai, toda a família, Senhor, e até aqueles, Pai, que têm vivido sós por perda dos seus familiares ou até por escolha, Pai. Senhor, alcança-nos, Pai, ajuda-nos em todas as áreas da nossa vida, Pai, que possamos transparecer, Senhor, a obediência a Ti e, Senhor, transparecer a Tua imagem e semelhança em todas as coisas que nós escolhemos, que nós pensamos e que nós ansiamos. Te agradeço por esta noite, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. E antes de podermos ler o texto que eu hoje trago para vocês e também para mim, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Evangelho de Lucas. Nós hoje vamos ler Lucas 8 e eu gostaria de descrever um pouquinho daquilo que o Evangelho de Lucas é. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, não é? E ele é o único escritor do Novo Testamento que não era judeu. Ele nasceu na Antioquia da Síria. Ele era médico, historiador, e Lucas faz o maior destaque do papel da mulher e da importância do ministério da mulher no Evangelho de Cristo. Lucas também é o maior Evangelho do Novo Testamento em termos de conteúdo. Apesar de Mateus ter mais capítulos, em termos de conteúdo, Lucas é o maior Evangelho do Novo Testamento. Agora, seguindo já para o texto, abra a sua Bíblia se tu puderes, senão vai passar também aqui em baixo, podes seguir. Lucas 8:1 até ao versículo número 3. E diz assim: Depois dessas coisas, Jesus começou a andar de cidade em cidade e de povoado em povoado, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 o acompanhavam, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças também iam com ele. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demónios, Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que os serviam com os seus bens. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. No versículo 2 e no versículo 3 nós podemos ver que estavam e andavam com Jesus mulheres. Uma delas descrita pelo versículo número 3, Maria Madalena, aquela que saíram de 7 demónios, Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que serviam com os seus bens. Estas mulheres esforçavam-se para segui-lo. Maria Madalena foi liberta por Jesus, outras curadas por ele e outras alcançadas pela graça de Jesus. E elas decidiram segui-lo.
Mas no versículo número 3 nós podemos ver algo diferente, algo que faz toda a diferença na história. E diz assim, no finalzinho, e muitas outras que o serviam com os seus bens. As mulheres foram aquelas que sustentaram, patrocinaram, ajudaram financeiramente o ministério de Jesus Cristo na Terra. A Bíblia fala-nos que Jesus estava e foi pregar desde Galileia até à Judeia, e desde Galileia até a Judeia haviam 204 cidades nas quais Jesus passou e pregou o Evangelho e ensinou, e também curou os enfermos e também libertou muita gente. E estas mulheres foram aquelas que sustentaram o seu Evangelho. Jesus nunca fez milagres para suprir as suas próprias necessidades. Pelo contrário, Jesus fez os milagres para suprir as nossas necessidades. Jesus podia ter tido uma passagem nesta terra de muito luxo. Ele bastava estalar os dedos para ter os melhores lugares para ficar e a melhor comida até para comer. Mas Jesus não quis isso, porque ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E ele deixa bem claro aqui no Evangelho de Lucas que ele escolheu ser sustentado por mulheres. No versículo 1 diz assim: depois dessas coisas Jesus começou a andar de cidade em cidade e de povoado em povoado, pregando e anunciando o Evangelho de Deus, e os 12 o acompanhavam. É interessante, como eu disse há bocado, nós podemos ver que só na Galileia haviam 204 cidades, era uma região muito povoada naquele tempo. Estas mulheres sustentavam e patrocinavam Jesus, mais os 12 discípulos e mais essas 3 mulheres que são citadas, que a Bíblia fala sobre o nome, e muitas outras que nós não sabemos exatamente qual o número, mas deveriam ser muitas. Há umas 30, 40, na minha opinião. Jesus, com esta agenda de pregação em cidade, em aldeia em aldeia, com toda esta multidão à sua volta, todas estas mulheres também que o queriam servir e os 12 discípulos, era sustentado e era orientado todas as coisas, todos os pormenores e detalhes por estas mulheres que vieram da Galileia. Não foram os grandes líderes que sustentaram o Evangelho de Jesus Cristo, não foi o sinédrio judaico, não foram os ricos de Jerusalém. Quem sustentou o ministério de Jesus foram estas mulheres, que foram alcançadas e abençoadas pelo ministério dele, que andavam com ele de cidade em cidade e aldeia em aldeia. Isso para tirarmos também uma conclusão muito importante, é que nós, quando somos salvos ou libertos ou curados por Jesus Cristo, não podemos estar simplesmente parados, mas devemos o seguir, como essas mulheres decidiram fazer. Nós devemos seguir aquele que um dia nos resgatou, um dia socorreu na nossa oração. E esse tem que ser o nosso desejo, seguir a Jesus Cristo, porque Ele realmente libertou-nos e realmente nos alcançou o nosso coração e curou a nossa alma e tem feito grandes coisas no meio de nós. O texto fala-nos, ou faz-nos pensar, que as mulheres são mais generosas que os homens. Porque nós vemos que no texto não cita que houve homens que ajudaram financeiramente o ministério de Jesus. Fala sobre as mulheres e isso faz-nos pensar que as mulheres de certa forma são mais generosas do que os homens. Depois deste trabalho que Jesus fez, de cidade em cidade e aldeia em aldeia, Jesus disse aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e fosse entregue nas mãos dos principais sacerdotes para sofrer muitas coisas e para ser crucificado e morto e depois ressuscitar ao terceiro dia. Quando as mulheres ouviram essas coisas, Jesus subiu para Jerusalém na altura da Páscoa, onde iria-se cumprir estas palavras e esse compromisso que Jesus tinha perante o seu próprio Pai, porque era a ele que ele obedecia. Antes de lermos Lucas 23, 49, mas estás aí com a tua Bíblia, prepara já no capítulo e no versículo, eu vou fazer um breve resumo daquilo que estava-se a passar. Depois de Jesus ter subido à Galileia, Jesus entretanto foi preso na Getsémani, levaram-no ao Sinédrio, onde foi acusado de blasfémia e conspiração, foi levado a Pilatos e foi condenado à morte de cruz, foi levado ao Gólgota e foi crucificado. E a pergunta que eu trago hoje é: quantos apóstolos estavam com Jesus na altura da sua crucificação? A Bíblia diz-nos
que só o apóstolo João estava com ele. Os outros apóstolos, como nós todos sabemos, eles fugiram, acovardaram-se e como Jesus tinha profetizado, como Jesus tinha falado em Mateus 26:31, que também está descrito em Zacarias 13:7 pelo profeta, e diz assim: então Jesus lhe disse, esta noite todos vós desertareis, ou ficareis escandalizados, ou ficareis horrorizados, com medo, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Eles fugiram com medo e foi só João que permaneceu. Mas Lucas 23:49, e nós vamos passar a ler agora. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que haviam seguido desde a Galileia viam tudo isso de longe. Os discípulos fugiram, não ficaram com Jesus, e apenas João e estas mulheres que desceram com ele, que o serviram nessas cidades todas, nesses povoados todos, estavam de longe. Elas não fugiram, elas não se acobardaram, elas não se intimidaram com o que estava a acontecer. Pelo contrário, elas iam com o objetivo de servir a Jesus, tanto em vida como morte. E elas ficaram e permaneceram com o nosso Senhor Jesus. Em Mateus 27:55 e 56 fala exatamente disso, e é a prova que elas estavam com Jesus. E diz assim: e muitas mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia para ouvi-lo também estavam ali, olhando de longe. Entre elas se achavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Elas estavam ali para o servir. Não era apenas uma multidão, elas não estavam ali só para fazer número. Elas estavam com Jesus desde a Galileia para o servir, com os seus bens, no cuidado, no patrocínio e nas necessidades que podia Jesus ter ao longo do caminho. Elas permaneceram com Jesus para o servirem. É importante lermos o versículo 27 e 28 de Lucas 23. Voltamos outra vez a Lucas 23 e diz assim um pouquinho mais atrás, versículo 27 e 28. Uma grande multidão o seguia e também mulheres que choravam e lamentavam por ele. Jesus, porém, virando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai sim por vós mesmas e por vossos filhos. Estas mulheres que o texto cita não são as mesmas mulheres que nós estamos a falar, que desceram desde a Galileia com Jesus para o servir com os seus bens. Estas mulheres são outras mulheres que a Bíblia fala, porque se nós formos ver, as mulheres que desceram desde a Galileia com Jesus ouviram-no falar que ele iria ter que ir até Jerusalém para morrer. Elas sabiam, elas tinham ouvido aquilo que Jesus tinha falado. E elas não desceram a bater no peito nem em choro, porque elas tinham ido com Jesus para servi-lo, para segui-lo, para lhe obedecer. Jesus, entretanto, é crucificado, morre e é sepultado. E a pergunta é: quantos apóstolos estiveram no sepultamento de Jesus? Eles não estiveram no tribunal, eles não estiveram com Jesus na altura em que ele foi preso, porque eles, entretanto, fugiram. E agora a pergunta é: quantos apóstolos estiveram com Jesus no seu sepultamento? A Bíblia dá a entender que desta vez nem sequer João estava presente. E as mulheres que seguiam Jesus desde a Galileia, onde é que estavam? E nós podemos ler isso em Lucas 23:55. Diz assim: e as mulheres que vieram com ele da Galileia, seguindo José, viram o sepulcro e como o corpo havia sido colocado ali. Então essas mulheres viram o sepulcro onde Jesus tinha sido sepultado e também viram como é que ele tinha sido sepultado. E nós sabemos que as mulheres são muito observadoras e elas são muito detalhistas, mas essas mulheres viram onde Jesus estava a ser sepultado e como Jesus estava a ser sepultado. E no versículo 56 do capítulo 23 diz: elas voltaram e prepararam incênsias aromáticas e perfumes. Então essas mulheres, elas quiseram honrar Jesus na vida e na morte. Elas observaram onde é que Jesus tinha sido sepultado e trataram de tudo para fazer o melhor e honrarem de uma maneira melhor do que aquilo que ele estava a ser honrado naquele momento, melhor do que ele estava a ser tratado
na sua morte. E eu te trago outra pergunta, que é: onde estão os homens nessa altura em que essas mulheres quiseram cuidar do corpo de Jesus com perfumes, com aromas? E a Bíblia fala que eles não estavam presentes, mais uma vez. Essas mulheres foram de madrugada ao túmulo, elas foram as primeiras a verem a pedra removida do túmulo, foram as primeiras a entrar no túmulo e viram o túmulo vazio. Também foram as primeiras a ver o túmulo vazio. Essas mulheres foram as primeiras a verem os anjos, elas foram as primeiras a receber a maior mensagem do cristianismo, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Elas foram as primeiras a levar a mensagem que Jesus tinha ressuscitado e disseram também aos discípulos para onde eles deviam ir para voltar a ver Jesus Cristo, que foi para a Galileia. Elas foram as primeiras a estar com Cristo ressurreto e elas foram as embaixadoras da maior mensagem do cristianismo. Ele ressuscitou. Jesus está vivo. Essas mulheres foram as primeiras a pregar para os apóstolos que Jesus estava vivo. Os apóstolos não foram os primeiros pregadores da mensagem da ressurreição, eles foram os primeiros receptores, eles foram os primeiros a receber essa mensagem. Mas as primeiras pessoas que pregaram essa mensagem foram as mulheres que desceram com Jesus desde a Galileia para o servir com tudo o que tinham. E a pergunta agora é: os apóstolos acreditaram nelas? Quando eles chegaram ao pé deles e disseram que Jesus estava vivo, que tinham estado no túmulo, que a pedra tinha sido removida e que o túmulo estava vazio e que aqueles anjos tinham falado com elas? Não, eles não acreditaram. Lucas 24, 9, 11: E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As mulheres que relataram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras que também estavam com elas. Mas as palavras delas lhes pareceram um delírio e não lhes deram crédito. Então nós podemos ver que os apóstolos, os discípulos de Jesus, não acreditaram nas palavras dessas mulheres. E faço outra pergunta: onde estavam as mulheres entre o sepulcramento e a ressurreição de Jesus Cristo? E nós podemos ter essa resposta em Lucas 24, versículo 22, que diz assim, um pouco mais à frente: Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele. Então, nós podemos ver através da palavra de Deus que estas mulheres, entre o sepulcramento e a ressurreição de Jesus Cristo, elas estavam com os apóstolos e eles não quiseram ir até ao sepulcro, eles ficaram no lugar onde estavam, mas elas queriam honrar Jesus na morte como honraram na vida. O que é que aconteceu depois de todo este cenário, todo este panorama? O versículo 23 e 24 diz assim: E não achando o corpo, voltaram, afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele estava vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Então, isso quer dizer que o testemunho destas mulheres era completamente verdadeiro, exato e completo. Apesar dos discípulos não terem acreditado, essas mulheres falaram a verdade. Elas estiveram realmente no sepulcro, elas entraram no sepulcro, estiveram com os anjos e foram as primeiras a avistar Jesus ressurreto. Essas mesmas mulheres também estiveram com Jesus quando ele voltou para o céu, quando ele voltou para seu Pai. E nós podemos ler isso no segundo livro que Lucas escreve, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, do versículo 9 ao 14, e nós vamos passar a ler, que diz assim: Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes partir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estavam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé,
Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. E unidos, todos se dedicavam à oração juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então nós podemos ver que através da palavra nós sabemos que essas mulheres também estavam com Jesus quando ele subiu aos céus. As mesmas mulheres que seguiram Jesus com os seus bens desde a Galileia, que seguiram Jesus na época da Páscoa para Jerusalém, para servir Jesus, as mesmas que estavam na crucificação, no sepultamento, as mesmas que levaram perfumes, as mesmas que viram o túmulo aberto, que ouviram a mensagem dos anjos, que viram Jesus ressurreto, que comunicaram a mensagem aos apóstolos, elas estavam quando Jesus subiu aos céus. E também voltaram para o cenáculo para orarem juntamente com os apóstolos. E elas também estavam no dia de Pentecostes. E nós podemos ler isso em Atos 2:1, que diz assim: Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. No dia de Pentecostes, estas mulheres que seguiram Jesus desde a Galileia, que foram libertas por ele, que foram curadas por eles, que provaram da sua graça, que estiveram com ele nesse percurso todo da crucificação, do julgamento, de todas as coisas que Jesus passou por causa de nós, por causa do nosso pecado. Essas mesmas mulheres também estiveram na volta de Jesus Cristo para o céu, e elas também estiveram no dia de Pentecostes e também estiveram no cenáculo em oração com os discípulos. Essas mulheres, e nós mulheres, temos valor no meio do ministério de Cristo Jesus. Nós podemos também ver o que é que aconteceu com elas em Atos, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então essas mesmas mulheres, elas também foram cheias do Espírito Santo e também proclamaram as grandezas de Deus. Nós mulheres temos um propósito, temos importância no Evangelho de Cristo Jesus. Às vezes nós somos colocadas um pouco de lado porque também por falta de conhecimento, não sabemos qual é o nosso lugar e às vezes não sabemos como havemos de servir a Deus. E é bom que nós possamos ler o Evangelho de São Lucas e possamos ver aquilo que ele fala sobre as viúvas, aquilo que ele fala sobre a mãe de Jesus, aquilo que ele fala sobre as outras mulheres que nós acabamos de falar, Maria Madalena, e sobre o Evangelho que as mulheres tiveram, a importância que tiveram no Evangelho de Cristo Jesus, nesta caminhada que Jesus teve para pregar o Evangelho e para ensinar o Evangelho às nações, e não só, e também nesta caminhada do julgamento de Jesus, na crucificação de Jesus, no sepultamento, no anunciar que Jesus estava vivo. É extraordinário, nós podemos ver que foram as primeiras pessoas que falaram sobre o Evangelho da ressurreição de Jesus Cristo, que deram esta notícia, esta boa notícia que Jesus não estava morto, estava vivo, tinha ressuscitado, foram mulheres. Isso, para mim, que falei, que estudei também o texto, é de grande honra nós podermos ser essas pessoas que transmitem a palavra. Nós podemos ser essas mulheres sábias, essas mulheres que se doam, essas mulheres que cuidam do Evangelho, que cuidam daqueles que Jesus tem como sacerdotes, que essas mulheres que oram, mulheres de oração, mulheres cheias do Espírito Santo. E esta noite eu quero deixar esta mensagem de boas novas, em que nós vemos o panorama também da ressurreição de Jesus Cristo e da morte de Jesus Cristo, no olhar de Lucas, falando sobre as mulheres, e isso que traga ao nosso coração este ânimo que nós tanto precisamos no nosso dia-a-dia. Nós somos precisas para influenciar as nossas casas, influenciar os nossos filhos. Nós somos precisas para anunciarmos ao mundo e anunciarmos para aqueles que nos ouvem, que nos rodeiam, que Jesus está vivo e que Ele viverá para todo o sempre e que Ele irá voltar. Nós somos necessárias e fomos sempre necessárias na palavra de Deus até para o avanço no reino de Deus, e somos as mulheres que ao longo da história somos protagonistas do crescimento da igreja. Nós somos aquelas que podem dar filhos, gerar filhos, e através das mulheres houve o crescimento da igreja. E de certa forma acho que às vezes falta um pouco também falar sobre a função das mulheres.
E nesta noite eu quero-vos deixar esta mensagem. Peço a Deus que eu tenha transmitido como deve ser aos vossos corações. E esta mensagem não é só para mulheres, também é para homens, porque nós devemos saber, tanto homens como mulheres, o lugar de cada um e a importância que nós temos para o Evangelho e que realmente nós temos importância. Todos nós devemos fazer a nossa parte e fazendo a nossa parte nós iremos honrar a Deus tanto nesta vida como quando nós partirmos nós iremos estar diante dele a honrá-lo para todo o sempre. Gostava de terminar com uma oração, se puderes fechar os teus olhos. Obrigada, Deus, pela tua palavra. Obrigada, Pai, porque nós mulheres também temos valor, Senhor. E é bom, Senhor, nós podemos descobrir através da tua palavra a tua proteção. Podemos descobrir que temos valor e que tu também nos usaste mulheres na tua palavra para transmitir, Senhor, a tua palavra e para ajudar, Senhor, em outras áreas, Pai, como estas mulheres ajudaram financeiramente, Deus, e também ajudaram, Senhor, no facto de honrar na morte, Pai, e de levar, Senhor, a mensagem da ressurreição, Senhor, aos apóstolos, que nós, Senhor, possamos ser essas mulheres sábias, essas mulheres honrosas, Pai, que não envergonham os seus maridos, mas que os ajudam e Senhor, que estão atentas aos detalhes. Senhor, ajuda-nos como mulheres, Pai, que nós não possamos ficar desfalecidas, Deus, ou fracas por causa de não sabermos qual é o nosso lugar. Mas pelo contrário, Deus, que nós possamos te honrar, Senhor, com alegria, com vontade, com força, com grande amor e possamos continuar a fazer a boa obra que tu, Senhor, disseste para nós fazermos. Senhor, também te peço pelos homens, que possam, Senhor, também saber os seus lugares como sacerdotes das suas casas, como aqueles que levam a palavra, Senhor, às suas esposas e aos seus filhos. Senhor, ajuda-nos a cada um de nós, Pai, numa união chamada Igreja, podermos fazer, Senhor, a Tua vontade e levar o Teu Evangelho, Deus, e transmiti-lo com a nossa própria vida, Pai. E, Senhor, que quem nos ouve possa entendê-lo e possa vivê-lo e possa transmitir a outros, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Obrigada por estares aí desse lado, por ouvires. E eu faço-te esse convite para quem ainda não conhece alguma igreja evangélica ou para quem esteja aqui em Lisboa, que tu possas vir visitar a nossa igreja. E para aqueles que já fazem parte da membresia da igreja, não te esqueças, chega cedo ao culto para nós podermos estar também a orar, para nós também podermos estar a conviver, porque igreja isso também é sabermos uns dos outros, é sabermos cuidar uns dos outros e que tu possas vir às 10 da manhã ao nosso culto da manhã, o culto principal, e que nós possamos ser mais uma vez honrados com a palavra de Deus e possamos honrá-lo também. Um grande beijinho para todos vocês e tchau!